A paz do Senhor a todos os irmãos, eu sou o teu irmão Jonatas e hoje eu vim trazer um tema um pouco diferente para o canal. Eu tenho certeza que você já pensou sobre isso. E se Judas não traísse? O que aconteceria? A Bíblia, ela tem resposta para todos os acontecimentos que ocorreram nela, na história. A Bíblia tem explicação, mas nós precisamos atentar para não cairmos num erro de absolutismo, onde nós pensamos, aconteceu assim porque era necessário acontecer assim. Ou alguns dizem até, aconteceu assim porque foi determinado por Deus que deveria acontecer dessa forma. Mas hoje nós vamos ver, através da palavra de Deus, o que a Bíblia diz sobre isso, sobre a questão de Judas. O que aconteceria se Judas não traísse o Senhor Jesus? Vamos analisar, vamos junto comigo. Mateus capítulo 26, 20, vai dizer o seguinte: assentou-se à mesa com os 12, e enquanto eles comiam, disse, em verdade vos digo, que um de vós me há de trair. E todos começaram a se entristecer. E isso foi narrado pelos 4 evangelistas. Pelo evangelista Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso é muito interessante, tendo em vista que alguns episódios, algumas curas, alguns eventos foram narrados por uns e por outros não. Ou foram narrados por uns de uma forma, seguindo uma perspectiva, enquanto por outro foi narrado de acordo com uma outra perspectiva. Tá, irmãos? Mas aqui nós vamos observar que eles frisam, os 4 evangelistas frisam esse momento da traição. E todas as vezes que a Bíblia frisa, destaca algo com exatidão, como está destacado aqui, é porque ela deseja que nós prestemos muito atenção, porque há um perigo de uma interpretação equivocada sobre essa questão. Então eu entendo que nós precisamos voltar os nossos olhos e pensar não com o nosso entendimento carnal, mas com o entendimento que a Bíblia nos dá, nos revela. O que ela nos dá sobre isso? O que a Bíblia responde sobre isso? Judas foi escolhido para trair ou não? Então vamos lá. Mateus vai dizer isso. E o interessante, que eu gostaria de dizer com os irmãos também, João. A Bíblia vai dizer que em Marcos está destacado isso, até um momento que onde Mateus registra que é um momento que até o próprio Judas, quando deparado com essa pergunta de Cristo à mesa, ele fala, porventura sou eu, Rabi? Até o próprio Judas se manifesta, isso quem destaca é Mateus. Os outros evangelistas já não destacam com tanta riqueza de detalhe nesse sentido, mostrando o próprio Judas se manifestando. Aí nós vamos para João. João era aquele que deitava no peito do mestre. E nós vamos entender que a revelação de que aquele que põe comigo a mão no prato, a revelação de quem era o traidor, Deus não deu para todos os discípulos. Ele disse, é um que põe a mão comigo no prato. Agora para João, ele fala para João, ele pega um bocado de pão, ele molha o bocado de pão e ele entrega a Judas. E ele fala para João, para aquele que era íntimo dele, ele fala, aquele que eu entregar o bocado de pão molhado, esse é o que vai me trair. E ele conta para João, porque Jesus, ele nunca teve prazer, não é do caráter de Deus, envergonhar pessoas, a não ser que o caráter dessa pessoa seja mau e essa pessoa seja alguém que envergonha as outras. Quando é uma pessoa que gosta de escândalo, essa pessoa, Deus envergonha essa pessoa. Se é uma pessoa cheia de má intenção, Deus envergonha. Uma pessoa de má intenção, Deus envergonhará por certo. Há lá o caso de Ananias e Safira, que após mentir ao Espírito Santo, a má intenção no coração, escondida numa oferta que aparentemente foi feita com amor, mas havia uma intenção negativa, maligna no coração. Então eles morreram diante de todos. E aquilo ali era o próprio Espírito Santo, o próprio Cristo,
trazendo à tona o pecado daqueles homens, daquele homem e daquela mulher, daquele casal. Então, isso é muito sério, porque nós vamos observar que isso nos mostrando na graça, no tempo da graça, no tempo onde muitos pensam que não pode ter essas coisas, no tempo onde nós pensamos que a coisa é mais light, que a coisa é mais suave. Não, é no tempo da graça que o Espírito Santo se manifestou e puniu a Ananias e a Safira por causa de uma mentira. É isso mesmo, por causa de uma mentira. O que para muitas pessoas é pequeno, para Deus pode ser grande e grave. Então, aqui voltando para o tema, ele mostra para João apenas, porque João era íntimo dele. E existem coisas na vida de pessoas, existem fraquezas na vida de pessoas que Deus não vai revelar para a igreja, mas Deus vai revelar para uma pessoa que é íntima dele, com quem ele sabe que ele pode compartilhar, porque ele sabe que após ele compartilhar isso, após aquela pessoa ter o conhecimento da fragilidade do próximo, ele sabe a reação dele. Ele sabe da ação daquele que é íntimo dele após o conhecimento, após a informação que ele recebeu de Cristo. Ele sabe, aquele que é íntimo não vai sair falando da fragilidade alheia. Aquele que é íntimo, ele vai orar e ele vai pedir a Deus graça e misericórdia. Não, aquele que é íntimo não vai pedir para matar. Aquele que é íntimo não vai gritar para os quatro cantos reivindicando vingança. Não, ele vai dobrar o joelho e vai orar, porque ele sabe que ele também tem pés de barro, ele também é pecador. E aqui nesse momento, Judas, nos 4 evangelhos, é mencionado, mas apenas em João é destacado que João, após receber essa informação, ele deita ao peito do mestre e pergunta para ele: quem é esse mestre? E perceba que enquanto todos perguntavam: sou eu, mestre? Todos estavam em dúvida: sou eu, mestre, que vou pecar? Sou eu que vou trair ao Senhor? João, quando deita ao peito do mestre, não pergunta: sou eu. Ele pergunta: quem é? Porque ele sabia. E quem sabe, irmãos, e quem sabe quem é, e quem sabe o que tem por dentro, e quem sabe a intenção do seu coração, as suas reais motivações, quem sabe o que permeia, o que movimenta as suas ações e a sua vida, irmãos, ele tem convicção daquilo que ele faz. Ele tem pés que estão plantados na rocha, pés plantados no chão. Ele pisa firme, ele não vacila. Então João agora deita, mas ele tem a convicção: se há alguém que vai trair, seria outra pessoa. Porque João tinha intimidade com o mestre. E ele sabia. Ele entregou a vida verdadeiramente para Cristo. Então eu não ia passar muito por esse caminho, mas eu achei interessante aqui compartilhar com os irmãos. Porque não tem como passar sobre esse texto de alguém que deita sobre o ombro de Cristo e passar apenas. Não tem, irmãos. É algo apaixonante ver a intimidade que João tinha com o nosso Cristo. E indo agora para o ponto crucial. E aí, irmãos? Era necessário Judas trair? E eu já respondo para os irmãos de forma categórica, enfática, que não era necessário a traição de Judas para Cristo cumprir o seu propósito. Não era necessário a traição. Porque o próprio Cristo, a resposta está no texto. Tanto em Marcos, tanto em Mateus, Marcos, Lucas e João, vão narrar, quando narrando esse episódio, eles narram, falando sobre a negação, ele fala a mesma coisa. Eles vão dizer o seguinte: na verdade, o Filho do Homem há de ir. Na verdade, ele vai. De todo jeito, ele vai. Mas ai do homem que desejar ser ali o instrumento que o levará mais rápido para o seu sofrimento, para o seu sacrifício. E nós entendemos pela Bíblia, a resposta está na Bíblia, irmãos. Mesmo que haja aí uma linha, algumas vertentes que tem
uma crença, né, que há pessoas que foram predestinadas para a perdição, há pessoas que foram predestinadas para a salvação, pessoas que, os adeptos dessa linha de raciocínio, os adeptos dessa crença, pensam que Judas foi destinado para morrer, foi destinado para trair, melhor dizendo. Mas aí eu digo para os irmãos que dos 12 que Jesus chamou, ele não chamou Judas para ser ali um fantoche, alguém que ele mesmo chamou, que ele mesmo... É como se Cristo dizer que Cristo manipulou, coloca um homem ali para poder, como se ele precisasse de alguém para o empurrar para a cruz. Não precisava. Ele já disse, o Filho do Homem na verdade vai. Ele vai. Até um texto que fala que ele estava no gasofilácio e muitos o queriam matar, o queriam prender, mas não o prenderam. Porque o texto fala, não era tempo. E nós entendemos que Jesus estava no controle do tempo. Ah, meu irmão, o nosso Jesus, ele tem o controle do tempo. Ele não foi pego, ele se entregou. E é por isso que a Bíblia vai dizer isso. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e se tornando semelhante aos homens. E na semelhança de homem, humilhou-se a si mesmo, se entregando à morte de cruz. Então ele se entregou, ele não foi pego. Nós percebemos Jesus nas sinagogas, nos lugares onde as pessoas queriam matar, onde os religiosos queriam matar, onde tinham pessoas ali que não suportavam ouvir mais a sua voz. Havia momentos que Cristo estava pregando, ensinando, onde a Bíblia vai dizer que os homens sentiam tanto incômodo que eles rangiam os dentes. Essa é a natureza do Evangelho. Não é flashes e aplausos. Na verdade, é quando o Evangelho verdadeiro é pregado, as pessoas rangem os dentes. Satanás começa a chacoalhar dentro da pessoa, desesperado, porque aquela é a verdade e ele não pode ficar em contato com a verdade. Mas indo direto para a nossa pergunta agora, chegamos ao ponto crucial do vídeo. Era necessário Judas trair? Não. Respondo mais uma vez. Se Judas não traísse, irmãos, se Judas não traísse, a Bíblia já diz, Jesus iria se entregar. Eles já estavam procurando prendê-lo. Todos os soldados, até um pouco de falta de vontade, porque quando você vê o texto, você vê os soldados atrás de Jesus, não precisava ninguém entregar. Não precisava. Jesus estava lá no gasofilácio, ele estava perto, ele não estava escondido. Às vezes nós imaginamos às vezes que Jesus estava escondido nas cavernas. Nem não, Jesus estava ali sempre na cidade, na sinagoga, nos lugares mais movimentados. Por que não o prendiam? Porque ele estava no controle do tempo. E ele é Deus. Ele iria se entregar no momento certo. Por isso, volta a dizer, a usar as palavras que o próprio Jesus usou, quando ele falou sobre a traição. Ele diz, na verdade o Filho do Homem vai, como é necessário ir, mas ai do homem. E nessa hora, eu entendo como que Jesus estivesse se colocando ali uma oportunidade, abrindo uma oportunidade para o arrependimento de Judas. Nesse momento eu vejo Cristo abrindo a oportunidade para que Judas se arrependesse. Porque ele fala, e não é uma vez, ele fala, na verdade, um de vós há de me trair. Essa era a hora de levantar a mão e se arrepender, chamar Jesus de canto ou falar na mesa abertamente, porque na situação que ele estava ali, na situação que, no clima que eles já estavam vivendo de pós-morte, não tinha tempo para esse negócio de chamar no canto, já era coisa para falar ali, eles eram unidos, eles tinham comunhão, era um corpo, então ali, levantar a mão ali, era questão de se manifestar e dizer, sou eu, que iria trair, mas eu não vou mais. Mas Judas não tomou esse posicionamento. E tem um momento que Jesus ele é mais profundo. Tem um momento que Jesus ele é mais profundo. Em João capítulo 13, e no versículo 27. Olha o que Jesus fala, aqui o negócio vai mais profundo ainda. Ele pega o bocado de pão, e Jesus já havia falado, abriu a oportunidade,
um perguntando ao outro, todo mundo se examinando e dizendo: sou eu, mestre, sou eu, mestre, sou eu, mestre. Pedro faz o sinal para João, para perguntar quem era. E João, que era íntimo, pergunta e Cristo fala com ele. E nesse momento Jesus ele fala, olhando para Judas, e ele dá o bocado de pão para ele, falando, dizendo: aquele que eu der o bocado de pão molhado, este irá me trair. Mas aí é um momento mais profundo ainda, de olho no olho. A Bíblia diz no versículo 27 que após o bocado entrou nele Satanás e disse, pois Jesus: o que fazes? O que tens de fazer, faze-o depressa. Aqui Jesus já apontou diretamente para Judas. E era outra oportunidade de Judas levantar a mão, se arrepender do que ele pretendia fazer, da sua traição. Mas ele não fez isso. E a Bíblia vai dizer que após ele ter o entregado, ele sai da ceia, Jesus vai para o Monte das Oliveiras, ali ele manifesta aos seus 3 principais discípulos que estavam sempre ali com ele, nos momentos mais restritos, Pedro, Tiago e João, e ele manifesta ali a sua angústia de alma, que ele estava angustiado até a morte. É ali que ele soa sangue no Getsêmani. E ele ora pedindo para Deus passar dele esse cálice. E nesse momento, quando ele se levanta, Judas vem com homens, soldados com tochas de fogo no meio da mata e com pedaços de pau, todos armados, porque eles imaginavam que Jesus iria fugir, mas ele não ia fugir, tanto que ele fala: a quem buscais? Aí eles diziam: a Jesus o Nazareno. Ele fala: eu sou, estou aqui. Eles viam com um pedaço de pau, mas por que eu vou me entregar? É mais ou menos assim, eles estavam vindo para pegar, como se estavam vindo para pegar um bandido. Mas quando Jesus os recebe, na verdade era Jesus que estava esperando eles. Não era eles que estavam no controle, mas era Jesus. E naquele momento, Judas vai, beija o mestre e trai. E quando ele percebe, vê os açoites, quando ele percebe toda aquela loucura acontecendo, quando ele percebe a murmuração, quando ele percebe o esbofeteamento, quando ele percebe a humilhação que ele submeteu àquele que confiou nele tantas coisas, aquele que o escolheu para viver coisas sobrenaturais, coisas maravilhosas, coisas indizíveis aos homens, coisas que ele vivenciou, foi escolhido para participar. Dentre tantos, ele fazia parte dos 12. Mas ele não pensou, ele não se manifestou, ele não fez nada em relação ao conhecimento, aquela palavra de Cristo: alguém entre nós que há de trair. Ele poderia dizer: Senhor, eu ia, mas não vou mais, me perdoa. E Jesus iria perdoar. Se Judas não traísse, Jesus iria se entregar do mesmo jeito, porque foi ele que se entregou, ele não foi pego. Ele se entregou. É o que a Bíblia diz, se entregou por nós. Tanto que quando João vai narrar isso, quando eles vêm com um pedaço de pau atrás de Cristo e perguntam: a quem buscais? E eles falam: Jesus o Nazareno. E ele fala: eu sou. A Bíblia diz que eles voltaram para trás, recuaram e caíram por terra durante 3 vezes. Jesus falou: eu sou. E por que isso? Jesus estava mostrando para eles que ele estava no controle.